O que é essa tal dor do cliente que todo mundo fala? Como descobrir qual é a dor do cliente e expandi-la, deixá-la maior do que já é? Tudo isso parece muito complicado, mas aqui vamos te explicar de uma forma bem simples para você nunca mais esquecer. A dor do cliente nada mais é do que um problema, algo que precisa ser resolvido. E é essa dor que faz o seu cliente procurar algo para comprar. E mesmo a compra mais desnecessária do seu ponto de vista, pode ser algo que vai curar a dor do cliente do ponto de vista dele, entende isso? Eu vou te dar um exemplo, só te peço uma coisa, se inscreva nesse canal e curta esse vídeo. Tem uma coisa nova no YouTube que é o hype. Se você, no lugar do comentário, jogar para o seu lado esquerdo e perceber que tem um botãozinho que vai me dar alguns pontos, isso é o hype. Pode clicar aí que é de graça e vai ajudar o nosso canal a ir longe, muito longe. O exemplo é o seguinte, é bem simples. Imagine que você acordou hoje e olhou pela janela. E está frio, muito frio. Você se levanta, vai tomar um banho e abre o seu guarda-roupa e percebe que você não tem nenhuma blusa de frio. O que isso acaba de se tornar, hein? Virou uma dor que você precisa resolver. Por enquanto é um problema pequeno. É só um dia de frio e amanhã o calor pode voltar. Mas agora olha como essa dor pode se expandir. Você pegou o celular e procurou pela previsão do tempo dos próximos 7 dias. E você percebeu que o frio chegou e vai ficar mais forte. A dor acaba de ficar maior e virou prioridade. Percebeu o que aconteceu? Basicamente você acordou sem problema algum, sem dor nenhuma. Ao abrir a janela você percebeu que tinha um problema, a famosa dor. E depois que viu a previsão do tempo, percebeu que essa dor ficou muito maior. Virou algo sério, acabou virando a sua prioridade. Esse simples exemplo trata-se do processo de descoberta da dor e expansão dela. Aqui no nosso canal nós trabalhamos esse processo de descoberta da dor e expansão dela usando o sistema da maiêutica socrática, que é um sistema de perguntas e respostas abertas e fechadas inventado por Sócrates. Em um vídeo futuro eu vou explicar para vocês o que é e como funciona a maiêutica socrática, porque se eu começar a explicar isso nesse vídeo ele vai ficar enorme. E o nosso foco hoje é te explicar o que é a dor do cliente e como expandi-la. Voltando à dor do cliente, quando ele chega até você, vendedor, ele já sabe que tem algum problema para resolver. Só que ele não deixa isso muito claro. Então, a primeira coisa a fazer é criar uma conexão instantânea com esse cliente. Vocês precisam criar um vínculo mínimo que seja com esse cliente. Para isso, usamos as técnicas de rapport, que é uma técnica que eu já expliquei nesse vídeo aqui. Assiste ele depois que terminar esse vídeo, para você ter uma explicação completa sobre rapport. Existem várias formas de conexão instantânea com o seu cliente. Assuntos em comum, tom de voz, olhos nos olhos e muitas outras. Quando você perceber que fechou uma conexão com o seu cliente, parta para a investigação, mas faça perguntas de forma inteligente. Não saia fazendo perguntas desenfreadamente ao seu cliente, porque quanto mais um vendedor pergunta, mais chato ele se torna para o cliente. O segredo é fazer a pergunta certa em cima do assunto que o seu cliente está falando naquele momento. E tenha certeza que ele vai dar indícios sobre a dor que está sentindo, sobre o problema que ele tem. Para uma investigação bem assertiva, pense sempre nesse sistema de perguntas que eu vou te passar agora. Perguntas abertas, de exploração e de confirmação, sempre nessa sequência. Perguntas abertas é o tipo de perguntas que o seu cliente vai precisar pensar antes de te responder. Ou seja, são perguntas que precisam de uma resposta muito maior do que sim ou não. Já a pergunta de exploração é o tipo de pergunta que vai te fazer aprofundar um assunto que o seu cliente está falando. E muitas vezes esse tipo de pergunta aumenta a dor do seu cliente, expande o problema dele e sempre traz respostas para temas dentro do problema que o seu cliente ainda não pensou. E a pergunta de confirmação é o tipo de pergunta que vai fazer o seu cliente ter certeza que o problema existe e que ficou ainda maior, ou seja, virou uma prioridade. Aqui vai mais um exemplo em cima do caso da blusa de frio para te explicar como funciona esse sistema de perguntas. Mas lembrando, você pode usar essa sequência de perguntas em qualquer tipo de venda. O cliente chegou até você sem blusa e nitidamente está com frio. Depois que você fechar a conexão com o seu cliente, comece com a sequência de perguntas usando perguntas abertas. Então, senhor cliente, você acha que o tempo vai esquentar novamente quando? Isso foi uma pergunta aberta. Entenda que seu cliente vai precisar pensar na resposta.
Ele não consegue responder usando somente sim ou não. E ele provavelmente vai te responder a previsão do tempo, lógico, se seguirmos a lógica do nosso exemplo anterior, quando nosso cliente descobriu que tinha um problema. Então, expanda essa dor. Se esfriar tanto assim como você disse, então é melhor estar prevenido sobre gripes e outros problemas respiratórios, não acha? Essa foi uma pergunta de expansão. Inicialmente, seu cliente só estava preocupado com o frio. E agora ele está pensando em problemas respiratórios. Você acabou de aumentar o problema dele. E pode ter certeza, isso é algo que ele ainda não pensou. E se pensou, não foi com tanto cuidado assim. E por fim, você faz uma pergunta de confirmação. Senhor cliente, eu não sei se você concorda, mas o ideal é ter não só uma blusa de frio, e sim duas, para qualquer eventualidade, como você sujar uma delas, não acha? Isso foi uma pergunta de confirmação. Nessa última pergunta, você pode usar uma pergunta fechada como eu usei agora, onde o cliente pode responder somente sim ou não. Essa pergunta é apenas para confirmar que o seu cliente tem o mesmo pensamento que você, que ele entendeu que o problema é um problemão. Sempre escute o seu cliente. Muitas vezes você nem precisa fazer essa sequência de perguntas que eu expliquei anteriormente, pois ele vai querer contar os seus problemas. As pessoas gostam de conversar sobre as suas dores. Então deixe ele falar, decorda, pergunte mais sobre ele e deixe o cliente colocar tudo para fora, porque no final talvez você nem precise fazer pergunta nenhuma, ele já vai te falar tudo. Depois disso tudo, a venda vai sair com muito mais facilidade, porque não foi algo que você impôs ou ofereceu, foi algo que seu cliente descobriu com a sua ajuda, com a sua forma de conversar e com as perguntas que você fez. A probabilidade de fechar essa venda é enorme. E para te ajudar nessa jornada do vendedor profissional, vou deixar 2 vídeos aqui. Um deles é sobre as 11 leis do vendedor e o outro é como abordar clientes naturalmente. Um beijo na sua alma, até a próxima!